E aí, pessoal, tudo bem? Nosso módulo de ações penais. Na última aula, a gente estava conversando e introduzimos as ações penais públicas e começamos a falar sobre a ação penal pública incondicionada. Estamos seguindo a ordem do CPP, já conversamos sobre o conceito de titularidade, sobre o processo judicialiforme e em relação a qualquer do povo poder provocar o Ministério Público para que tenha a iniciativa nos casos de ação penal pública. Até porque, na maioria das vezes, quem toma conhecimento do acontecimento de um crime é um cidadão qualquer que pode notificar as autoridades, e inclusive deve o fazer. Então, a próxima coisa que a gente tem que falar é sobre o artigo 28, bem na sequência mesmo do Código de Processo Penal. E o que aconteceu? Nós tivemos uma alteração vinda do pacote anticrime, que veio a ser conhecido também como lei anticrime, e trouxe uma série de modificações muito importantes para o direito penal e para o processo penal. É uma confluência de modificações legislativas que estão sendo trabalhadas há muito tempo. Desde o projeto que nós temos para o novo CPP, que está em andamento, a gente não sabe em que momento esse código novo vai passar e se vai passar, mas está em tramitação. Também o projeto do ministro Sérgio Moro e também o projeto do ministro Alexandre de Moraes. Com essa confluência de informações e de projetos, acabou-se por entrar em vigor o chamado pacote anticrime, que sofreu duras críticas. Primeira coisa que a vacatio legis dele foi minúscula, de 30 dias, coincidiu quase que totalmente com o recesso forense. Não teve um tempo suficiente para adaptação em relação às modificações que houveram. E isso vai ser principalmente o nosso assunto nesse momento, porque a alteração teve um impacto muito grande no Ministério Público, no que diz respeito ao artigo 28, que era um artigo extremamente conhecido por todos nós. Era a forma como o inquérito policial era arquivado, que todo mundo tinha que saber aquela divergência em relação à constitucionalidade do juiz. Por quê? Na redação antiga do artigo 28, a gente mandava o pedido de arquivamento para o juiz do inquérito policial ou peças de informações específicas, caso ainda não tenha chegado a virar o inquérito policial, podia ser um procedimento preliminar, por exemplo, e aí o juiz ia analisar aquilo e falar: olha, eu não concordo com esse pedido de arquivamento. E ele fazia a remessa desses documentos, seja o inquérito policial, seja as peças informativas que ele tivesse recebido do Ministério Público, e ele ia mandar para o procurador-geral. E aí, a partir desse momento que ele mandasse para o procurador-geral, ele ia decidir o que ia acontecer. Ele podia concordar com o Ministério Público, e aí o juiz ia ter que aquecer em relação a esse entendimento dele, ou ele podia concordar com o juiz. E nesse caso dele concordar com o juiz, haviam duas possibilidades. Ele mesmo oferecer a denúncia, ou ele designar outro órgão do Ministério Público para oferecer a denúncia. Isso já dava algumas confusões extras por conta de uma discussão. Quando ele designasse outro membro do Ministério Público, ele estaria obrigado a manter esse posicionamento do procurador-geral ou não? Por quê? Se o Ministério Público tem uma independência funcional, se cada membro do Ministério Público pode atuar de acordo com o que ele entende, aí ele vai ser obrigado a seguir um pronunciamento tal? Como que os tribunais superiores, em especial o STJ e o STF, resolviam essa questão dessa duvidosa constitucionalidade do dispositivo? Eles falavam várias coisas, né? Mas apenas para a gente se inteirar do como era e como que isso passou a ser. Eles falavam: olha, a partir do momento em que o juiz manda para o procurador-geral, quem está tendo a palavra final aqui seria o Ministério Público. Então, não teria um problema em relação ao juiz estar ferindo a sua imparcialidade, ao juiz estar atuando de uma forma inquisitorial, produzindo provas no processo penal. E, além disso, quando o procurador-geral decidisse por entregar esse processo para um outro procurador, um outro promotor, algum membro do Ministério Público, esse estaria atuando como longa-manos desse procurador-geral. E a partir daí não haveria um problema. Ele ia ter que respeitar esse entendimento do procurador-geral e, a partir de então, ele estaria livre para atuar de acordo com sua própria convicção. Então,
tínhamos esse resquício muito grande, muito forte no artigo 28, em relação ao problema do juiz tomar a iniciativa de discordar de ser caso de arquivamento. Até porque nosso sistema é o acusatório e não o inquisitorial. E nesse tipo de sistema, não se faz possível que o juiz tenha atribuições de acusação, de defesa. Ele deve ser um órgão totalmente imparcial que vai proferir decisões de acordo com seu livre convencimento motivado. Então, quando veio essa lei anticrime, esse pacote anticrime que virou lei, foi tentado alterar o Código de Processo Penal em diversas passagens que traziam um vício, um resquício desse sistema inquisitorial que já foi muito forte no nosso ordenamento. Por quê? O CPP é da década de 40 e a população, a sociedade como um todo, vai se alterando no decorrer dos anos. Então, a gente tem que acompanhar isso. Nós não podemos confiar de forma cega numa legislação da década de 40. Então, o que aconteceu? Com o pacote anticrime, vários dispositivos foram alterados, inclusive esse artigo 28, que afeta diretamente a nossa matéria. E qual que foi a tentativa aqui de ser feita? Bom, vamos analisar dispositivos que precisam de um aprimoramento, de uma sofisticação e trazer essa mudança legislativa. O problema foi, essas necessidades de alteração foram feitas no papel sem considerar a prática. Porque, como essa questão do artigo 28, houve uma mudança grande demais para ser adaptada em 30 dias. E isso acabou desencadeando suspensão de alguns dispositivos do pacote anticrime, que a gente vai ver o motivo e quais foram. Nessa nossa matéria, temos que analisar primeiro o artigo 28, que foi totalmente alterado. Então, vamos conferir qual que foi a redação dada para essa narrativa do artigo 28, que antigamente trazia esse procedimento de primeiro Ministério Público, depois juiz, depois procurador-geral, o que não procede mais, por conta dessa tentativa de aperfeiçoamento do Código de Processo Penal. Então, olha aqui a redação do artigo 28 nova. É importante a gente dar uma olhada e depois eu vou trazer uma comparação. Vou sempre tentar usar o método comparativo com vocês, porque eu acho que é o mais interessante para a gente vislumbrar o que aconteceu, onde nós estamos e como isso vai nos impactar. O artigo 28 já vem falando que, caso tenha sido ordenado o arquivamento do inquérito policial ou outros documentos que sejam preliminares, por exemplo, quem vai fazer o quê? O Ministério Público vai comunicar à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos. Quem que vai encaminhar, gente? É o juiz? Não, é o MP. Vai encaminhar os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Como que isso nos impacta, pessoal? Gente, primeiro, qual que vai ser esse órgão de revisão ministerial? Não falou. Poderia ser... Temos vários, se a gente pegar a lei orgânica do Ministério Público, a gente vai ver o problema dessa afirmação tão generalizada que foi feita. Mas, o que estava sendo tentado, o que estava se tentando frear nesse momento? Essa passagem desses elementos para o juiz. Porque o que o juiz tem a ver com o arquivamento do inquérito policial ou dos elementos informativos? O juiz não tem que ter nada a ver, ele não tem que ter opinião. Porque pensa assim, chega um inquérito policial, né, que é a regra, e o Ministério Público, que é o órgão incumbido da acusação, olha e pensa assim, olha, não tem elemento suficiente para dar andamento, não tem elemento suficiente para uma denúncia, vou arquivar, falta justa causa aqui. Aí o juiz vai lá e fala, não, gente, calma, não falta justa causa aqui não, tem um monte de motivo para condenar. Entende? Estaria havendo uma antecipação muito forte do que o juiz estaria realmente tratando naquele momento. Então, o juiz estaria invadindo a competência ministerial. E com essa alteração, a gente mudou isso. O Ministério Público, ele comunica a vítima, comunica o investigado, comunica o delegado de polícia e ele mesmo manda para a instância de revisão ministerial.
apesar de não ter ficado claro qual que seria essa instância de revisão ministerial, qual que seria o órgão competente para tanto. Mas a gente tira das mãos do juiz essa prerrogativa que realmente não deveria ter ficado com ele num primeiro momento.